Não. Então, assim, hipertensão arterial é uma doença, né, causada por elevado nível excressórico nas artérias, o que faz com que o sangue exerça maior força que o necessário para fazer circular o sangue. Todos nós temos pressão arterial. O que é isso? O sangue ele precisa ser impulsionado para que ele venha circular. Agora, a hipertensão, que é um aumento dessa pressão, é que leva à doença arterial. Pode passar. Bom, nem te vi aqui, perdão. Certo? Então, essa doença é uma doença silenciosa. Muitas vezes você tem hipertensão arterial e não sabe. Por quê? Porque essa pressão ela vai elevando aos poucos e às vezes você acorda com uma dorzinha de cabeça, aí você vai lá e toma um remedinho. Aí aquele remédio ele ajuda a diminuir a pressão, aí você tem um bem-estar. Só que aquela pressão ela vai continuar alta e você não percebe. E com o decorrer do tempo, ela vai começar a lesionar os seus órgãos. Então, é uma doença democrática, né? Ataca homens, mulheres, crianças, idosos, certo? Gordo, magro, negro, branco. Não tem distinção, ela atinge todos sem distinção. Atinge animais também, certo? Então, quem tem lá seus cachorrinhos gordinhos, né? Come tudo, o cachorro também ele aumenta a pressão e ele pode infartar também. Se eu estiver muito rápido, as irmãs, por favor. Então, o nosso tema hoje, né, fala sobre hipertensão arterial e ansiedade. Só que eu não vou falar sobre ansiedade, porque a colega ela vai falar sobre ansiedade. Então, se eu entrar para falar sobre ansiedade, eu vou tirar o foco da colega. Mas a ansiedade, ela tanto eleva a pressão arterial, como ela diminui. Então, você começa a sentir, se você estiver muito ansioso, você pode começar a sentir uma tontura, uma fraqueza. E é interessante que você venha aferir a sua pressão, porque às vezes, já aconteceu várias vezes, né? Eu costumo brincar que minha mãe, ela é médica, eu brinco com ela assim, porque ela diz assim, tá se sentindo mal? Não, tome um remedinho. Aí eu digo assim a ela, já foi no médico? A senhora é médica, então não medique ninguém. A senhora pode matar alguém. E é verdade. Por quê? Porque sua pressão pode estar alta e você achar que sua pressão está baixa. E aí as pessoas têm aquele hábito, não faz um leitinho com sal. Mas você aferiu a pressão para ver se a sua pressão está alta ou sua pressão está baixa? Porque a sua pressão ela pode estar baixa. E você tem que aferir para ver se ela está alta ou não. Então, os valores normais, né, da pressão é entre 12 por 8 e 13. 180 por 80, 120 por 80 e 130 por 90. É uma pressão normal. Mas eu tenho pressão arterial, eu tenho hipertensão arterial e minha pressão fica 14 por 9. É uma pressão normal. Porque o seu organismo ele já está adaptado a altos níveis de pressão. E a pressão 14 por 9, 14 por 8, ela está normal para o seu organismo. Uma pessoa que tem uma pressão muito alta, se ela tiver uma pressão 12, ela vai passar mal. Por quê? Porque a pressão dela está o tempo todo alta, Aí ela começa a tomar medicação e a pressão fica 12. Aí ela começa a se sentir mal. Por quê? Porque o organismo dela já está adaptado àqueles níveis altos de pressão. Por isso a importância de estar aferindo a pressão antes de tomar medicação, antes de comer algum alimento que você sabe que aquele alimento ele pode elevar a sua pressão. Então, o estágio 1, né, que é a hipertensão acima de 140 por 90 e abaixo de 160 por 100. Mas a minha pressão fica o tempo todo 16 por 10. Você já aferiu, você faz o uso das medicações de maneira correta? Porque às vezes, o que acontece? Não, eu canso de receber pacientes que dizem assim, eu sou hipertensa, mas eu não tomo medicação não. Aí eu digo, boa sorte. Aí a pessoa me olha assim, por que boa sorte? Porque você vai precisar. Porque vai precisar realmente, porque você pode ter um AVC. Não é verdade? Você pode ter um AVC, você pode desenvolver um edema agudo de pulmão, que é um aumento do líquido nos pulmões e a pessoa pode morrer. Se você não está tomando as medicações,
Pense. Você está causando, um alto flagelo. O que é isso? Você está deteriorando o templo do Espírito Santo. Porque Deus deixou os médicos, não é assim? E se os médicos passam a medicação para você e você não faz uso, você está lesionando o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então você vai precisar de sorte, sim. Por quê? Porque você está avisado. Você não está mais inocente, então você tem que fazer o uso das suas medicações de maneira correta. O estágio 2 é acima de 160 por 100 e abaixo de 180, ou seja, o paciente está com a pressão 17, 17,5. A minha pressão é o tempo todo 12. Se a minha pressão ficar 13, eu já começo a sentir dor de cabeça, eu já começo a sentir um mal-estar. Por que isso? Porque a minha pressão é o tempo todo baixa. Então, está sentindo um mal-estar? Vá ferir sua pressão. Não tome medicação. O pessoal tem um hábito assim, ó. Eu sou hipertenso, meu irmão é hipertenso, meu vizinho, enfim. Ah, mas meu vizinho toma tal medicação, eu tomo essa. Não, eu tome essa daqui para ver. Cada medicação para a pressão, ela tem uma função. Vai abaixar a pressão? Vai, mas uma abaixa a pressão mais rápido, a outra abaixa a pressão mais lentamente, a outra vai baixar a pressão, mas também vai controlar os batimentos cardíacos. Então não medique o seu vizinho, o seu irmão, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, enfim, não medique. Está sentindo mal? Está fazendo uso da medicação correta? Porque ainda tem uma coisa. Não, mas eu tomo minha medicação certinho de manhã e de noite, mas sua pressão está o tempo todo alta. Toma medicação, mas a boca nervosa, só comendo o que não deve, o tempo todo, tá ali, não aguenta uma farofinha de carne de sertão, não aguenta uma farofinha ali, não é? Com aquela calabresa salgada. Mas eu vou ficar o tempo todo comendo comida sem sal. Adapte o seu organismo. Porque se você não se amar, não é assim? Não é assim? As irmãs já falou aqui, não é que nós precisamos nos amar, nós somos as princesas, somos princesas. Então, eu sou a princesa da minha mãe. São 3, né? Você é a princesa da sua casa. Você é a princesa dos seus filhos, do seu esposo. Não é assim? Dos seus irmãos. Então você tem que se cuidar. Se você não se cuidar, não é assim? E se ainda você disser assim, mas ninguém me ama. Existe que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, ainda mamando, ele jamais esquecerá de você, que é Deus. Então se Deus nos ama, acabou. Certo? Então, no estágio 3, né, a hipertensão acima de 18 por 110, também conhecida como hipertensão maligna, aquela hipertensão que ela não baixa. Então o paciente está lá com a pressão 23, 24. Eu já recebi uma paciente com a pressão 27 e eu fiquei desesperada e ela se sentindo mal, aquela coisa toda. Mas é aquela questão, tem as medicações, mas não faz uso de maneira correta. Ou então toma medicação e se alimenta de maneira inadequada. Então pense em você, pense que você precisa, eu costumo dizer o seguinte: se aceitar Jesus e morrer, vai para a glória. Não aceitou Jesus, misericórdia, não é assim? Não é assim, irmãs? Não é assim? Então, pode ficar em cima de uma cama. Em cima de uma cama, dependendo de uma pessoa para lhe dar um copo de água, a água está aqui do seu lado, Você olha a água, mas a sua mão não levanta para pegar. Porque a sua pressão alta pode desenvolver um AVC. E o AVC pode lhe paralisar um lado, como pode paralisar o seu corpo todo. Não é? Eu lembro que eu recebi uma mulher, ela tinha 42 anos. Tem 42 anos. O AVC lesionou todo o corpo dela, menos as suas funções cognitivas. Ela ouvia tudo, entendia tudo, mas não podia falar. Pensem que coisa terrível. Não podia falar, não podia se mexer, nada. Pense, quando ela estava com dor, ela gritava. Então a gente sabia que ela estava com dor porque ela gritava. Era o único esboço, né, que ela demonstrava, que ela gritava quando ela estava com dor. Então, a hipertensão e a ansiedade
ela atinge todos os nossos órgãos, né? Então, o nosso cérebro, o paciente ele pode desenvolver, né, um AVC. O paciente ele pode, a ansiedade, né, pode fazer com que ele desenvolva. A ansiedade ele vai diminuir ele vai diminuir eu vou lembrar. Enfim, no coração o paciente pode desenvolver problemas cardíacos, então ele pode ter um infarto, certo? E aí, se ele tiver um infarto leve, ele ainda tem a oportunidade, né, de uma sobrevida, mas se ele tiver um infarto fulminante, ele pode vir a óbito, pode desenvolver também o estresse e a ansiedade, pode desenvolver a diabetes. O paciente ansioso, hipertenso, ele também pode desenvolver diabetes. Aumento do peso, certo? Então, muitos pacientes provenientes de ansiedade e a pressão alta, eles desenvolvem aumento do peso. O intestino ele pode apresentar aumento do número de frequência, né, de evacuação, ou seja, diarreia, como também ele pode apresentar ressecamento, ou seja, constipação, e ele fica preso, vai ao banheiro, mas ele não consegue fazer, dores, né, musculares, dores nas costas, dores nos braços, certo? Dificuldade respiratória, certo? Então são todos os problemas que a hipertensão e a ansiedade pode desenvolver no nosso corpo. Então as doenças relacionadas, como eu já falei aqui, né? O AVC, que é o acidente vascular cerebral. Tanto o paciente ele pode, são 3 tipos, certo? O paciente ele pode apresentar um acidente vascular onde ele desenvolva todos os sintomas e depois ele volte ao normal, certo? Ele volta ao normal, pode acontecer. Ele pode ter um AVC hemorrágico, onde esse paciente ele precise fazer um procedimento cirúrgico para drenar o sangue, né, do cérebro. Como também ele pode ter um AVC isquêmico, ou seja, vai lesionar a parte do cérebro dele e ele perde os movimentos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, ou um ou outro, como ele pode perder dos dois, certo? O paciente pode desenvolver insuficiência renal, o paciente que desenvolve insuficiência renal, ele pode ter que fazer hemodiálise, que é a filtragem do sangue por uma máquina. Não sei se alguns aqui devem saber, certo? Então o paciente ele fica dependente da máquina para fazer, né, para retirar aquelas impurezas do organismo. Tudo isso aí estou falando da hipertensão arterial ainda, viu, gente? A insuficiência cardíaca, aquele paciente que fica com aquela dificuldade para respirar, o coração dele ele vai crescendo porque ele está deficiente, então ele precisa bater e mesmo assim ele vai ter que trabalhar, então ele fica com aquela dificuldade para respirar. O infarto, que nada mais é do que a obstrução de vasos sanguíneos, como pode ser de pequenos vasos, como pode ser também de grandes vasos. Se for de pequenos vasos, você pode infartar, né, e nem saber, certo? Se for de grandes vasos, o paciente ele pode sentir uma dor fulminante e morrer. A insuficiência vascular, aquelas pessoas que têm os pés, né, os membros, os pés e as pernas mais escuros, então isso aí é insuficiência vascular porque o sangue ele não consegue circular de maneira adequada. Tudo isso eu estou falando ainda de hipertensão arterial. São doenças que são desenvolvidas proveniente à hipertensão arterial. É como saber se tem hipertensão. Então você precisa buscar o médico, certo? Não é, vou no médico, aí pega aquela fila, passa por todo aquele processo e depois não vai mais. Muita gente quer assim, vai lá, pega as requisições, depois não vai mais. E aquilo ali que você sentiu algo, mas melhorou, com o tempo aquilo vai piorando, 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 e vai chegar um momento que para conseguir controlar aquela pressão, aquela hipertensão, vai ser bem complicado, né?
aferir a pressão arterial por um período em momentos diferentes. O que é isso? O médico ele vai dizer assim, olha, você vai aferir a sua pressão durante uma semana. Mas é uma semana só de manhã? Não. Você vai aferir uma semana de manhã, de tarde, à noite. E você vai anotar. Por que isso? Porque vão ser momentos diferentes que você vai conseguir avaliar a sua pressão arterial. Certo? Porque geralmente de manhã, quando a gente acorda, tá tudo tranquilinho, né? Assim, tudo tranquilinho, você dormiu bem. Então, geralmente, a pressão vai estar baixa. Mas no decorrer do dia, como é que vai estar essa pressão? Então, para você saber se você tem hipertensão arterial, é necessário fazer essa aferição em momentos diferentes. E exames laboratórios também, exames laboratoriais, para identificar o nível de sódio do seu organismo, ou seja, o nível de sal que tem no seu organismo. Então, sinais, né, de hipertensão arterial. Estou muito rápido, gente? Qualquer dúvida pode levantar a mão que eu respondo, viu? Por favor. Sinais de hipertensão. Dor na nuca, certo? A dor na nuca é diferente de dor no pescoço. Porque a dor na nuca, você sente um peso no pescoço, aquele peso é algo incontrolável. E a dor no pescoço, você sente, é como se os músculos do pescoço estivessem doendo, é diferente. Então você sente aquele peso na nuca e geralmente ele vem associado com a dor de cabeça. Então é interessante que você venha aferir a pressão. Aí você vai lá, afere a pressão e a sua pressão está 13. 13 por 10. É 13, 130 por 100. Mas a menina da palestra me disse que a pressão 130 por 100, 130 por 90 está normal. Mas é interessante que você venha aferir essa pressão em momentos diferentes. Por quê? Porque, por exemplo, a minha pressão, o máximo que ela chega é 12 por 8. Mas, tipo, tem dia que minha pressão está 10, está 9 por 6. E eu estou bem, eu estou ótimo. Mas você começa a apresentar essa dor na nuca, essa dor de cabeça com a pressão 130 por 90, está alta para você. Então você tem que ver a sua questão da sua alimentação e fatores familiares também. A minha mãe tinha pressão alta, minha irmã tem pressão alta, então você tem que ficar alerta para você estar aferindo a sua pressão. Então a dor de cabeça também é característica de hipertensão. Tontura, né? Às vezes a pessoa está tonta e fala assim, não, mas foi alguma coisa que eu comi, não. Observe, porque tontura pode estar associado com a hipertensão arterial. Mal-estar, o que é mal-estar? Aquele desconforto, aquela agonia que a pessoa fica. Você fica inquieto. Isso é um mal-estar. E você tem que aferir a pressão. Não é para fazer chazinho, tomar suquinho de não sei o quê. O que vai acontecer? Abaixa. Momentaneamente ele vai abaixar a sua pressão, mas você precisa aferir a pressão para ver se a sua pressão está alta. Estando alta, você faz o seu chazinho, mas você já sabe que a sua pressão está alta, certo? E procurar um médico. Dor no peito. Por que dor no peito? Porque o coração, ele é uma bomba, né? Ele fica uma bomba e não olha o sangue. Se sua pressão ela está alta, consequentemente, o coração ele vai ter que trabalhar mais rápido. Se o coração ele trabalha mais rápido, você vai sentir, lógico, um incômodo, uma dor no peito, tá certo? Não estou dizendo que você está infartando, estou dizendo que você está com suspeita de pressão alta, certo? Pode estar infartando também, mas é interessante que você procure um médico. Vômito. Não necessariamente você vai apresentar o vômito, mas você pode ficar com náuseas, que é aquela vontade de vomitar, você fica com aquele enjoo, você não está grávida. Você não comeu nada que lhe causou enjoo. Você não viu nada que você ficou enjoado. Né? Tem gente que assim, se vê alguma coisa fica enjoado. E está com aquele enjoo constante, veja se não é a pressão. O rosto vermelho, ou seja, apresenta mal-estar e aquele rosto vermelho, aquele rubor, é característico de pressão alta. A gestação pode levar ao aumento da pressão. Por quê? Porque a criança, o seu rebento, ainda que seja seu e seu esposo, mas ele é um corpo estranho, o seu organismo. E o seu organismo,
ele vai tentar de tudo para se adaptar àquele corpo estranho ou tentar expulsá-lo. Não é assim? Não tem mulheres que têm umas gravidez complicadas, pressão alta, enfim, que parece que a gestação é uma patologia, ou seja, uma doença. É porque aquela criança é um corpo estranho. Ele é seu, do seu esposo, mas ele é um corpo estranho no seu organismo. Então você precisa estar alerta, cuidando, aferindo a pressão, aferindo o açúcar, fazendo o pré-natal corretamente. Não é fazer o exame hoje, daqui a 1 mês, 2 meses, procurar o médico, não. Você tem que fazer tudo conforme o protocolo que segue um pré-natal. Posso falar? Pode sim. Eu tive essa questão da hipertensão na gestação e eu nunca tive essa elevação de nível de pressão. É de fazer as coisas de maneira correta. Existem mulheres que após a gestação elas continuam ainda com a hipertensão arterial, mas existem mulheres que não. Graças a Deus, né? Deus te abençoou que você continuou bem e saudável. Então, alguns fatores que levam, né, à hipertensão arterial, o sedentarismo, aquelas pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade. Eu não faço. É sério, é bom fazer atividade, eu preciso, eu tenho pedido ao Senhor assim, que bote na minha mente isso, porque é necessário a gente fazer alguma atividade física, o nosso corpo necessita. Aí eu digo assim, Jesus, mas eu corro tanto lá naquele trabalho, eu corro tanto, aquela é minha atividade física. Não é, precisamos fazer atividade física. Não pode colocar um short, uma calça apertada, coloque uma calça e coloque sua saia embaixo, caminhe porque é necessário para o nosso corpo. Eu vou entrar com o objetivo de começar a caminhar, porque eu necessito. Às vezes a gente pensa assim, não, mas a gente está magrinho, não. A maioria dos magros, ele tem o índice de gordura no sangue alto. A maioria das pessoas magras, ela tem, certo? Então, se o sedentarismo ajuda no aumento da pressão, se você não faz atividade física nenhuma, e se não faz atividade, come tudo, ainda pior, certo? Histórico familiar. O que é o histórico familiar? Então, a avó tem hipertensão, o avô tem hipertensão, a tia, o tio, o irmão, os primos de 3º grau, 5º grau, todo mundo é hipertenso. Aí você tem na sua mente que você não é hipertenso. Aí passa mal, aí come tudo, aí passa mal e vai lá, faz um chazinho, faz um suquinho, aí daqui a pouco tá tudo normal, e aí ó, tudo de novo. Mas tem que se cuidar. Então, a obesidade aumenta a pressão, porque se o corpo ele está rechonchudo, então o coração ele vai ter que bater mais rápido para suprir a necessidade de toda aquela demanda. Então, consequentemente, se o coração ele bate mais rápido, há uma necessidade de um aumento dessa pressão. A idade, eu coloquei a idade ali, mas hoje não existe mais isso. Crianças com hipertensão arterial. Crianças com hipertensão arterial. Por que criança com hipertensão arterial? Os salgadinhos que as mães, né? Antigamente as mães colocavam lá uma frutinha na bolsa para ir para a escola, faziam um suquinho, não é assim? Hoje não, hoje pega aquele pacote de salgadinho prático, com aquele suquinho de caixa e coloca lá, não é, na bolsinha. Aí aquele suco cheio de conservantes que tem sódio, que é o sal, e aquele salgadinho que tem um teor de sal terrível. Dali a criança ela acostuma a comer sal, ela acostuma. E quando você faz uma comida com pouco sal em casa, a criança ela reclama, ih, minha mãe, a comida não está boa não, porque o organismo dela já está adaptado àquela grande quantidade de sal. Então, crianças com hipertensão, crianças infartando, gente. Que absurdo, crianças infartando. Por quê? A culpa são dos pais. Porque estão dando tudo para a criança comer. Consumo de álcool, não cabe aqui, né? Não cabe. Amém? Mas o uso excessivo do álcool eleva a pressão, porque o álcool ele enrijece as veias, e se as veias estão enrijecidas, elas vão precisar trabalhar mais para que esse sangue ele venha
flui. Fatores emocionais. Ah, mas a minha pressão só fica alta quando eu me aborreço. Ah, mas a minha pressão só fica alta quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto. Sua pressão fica alta por causa disso? Você faz lazer? Você tem algum lazer? Você pratica algum lazer? Você procura alguma atividade, né, que te dê alegria? Porque às vezes a gente está tão focado nas coisas cotidianas, né, das obrigações, que esquecemos de fazer algo que nos dá alegria, que nos dá prazer. Fazer uma viagem, né? E conversar com um amigo. Porque é necessário. Ah, mas fazer viagem, tem que gastar dinheiro, não sei o quê. Tudo bem. Às vezes você tem dinheiro, não tem tempo, não tem dinheiro. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Quando tem dinheiro, não tem tempo. Quando tem tempo, não tem dinheiro. Marque um chá com aí as meninas aqui hoje já marcaram um chá. Você tem uma amiga, aquela amiga que você não vê há muito tempo. Ligue para ela, faça uma visita a ela, leve ali um bolinho para ela, leve um sachêzinho de chá, sente com ela, bata um papo, não fale dos outros não, fale de Jesus para ela, não é? E porque aquilo é lazer, aquilo te dá prazer, não é assim? Então somente, eu vi uma irmã, eu fui em um culto e a irmã falou assim, trate bem a sua visita, porque você pode estar recepcionando anjos. Eu absorvi aquilo, eu já gosto de visita na minha casa, né? E eu absorvi aquilo, então ligue para, vem aqui, vamos tomar um chá, vamos fazer um almoço, algum dia diferente, isso é lazer, né? Ah, mas poxa, mas meu marido não gosta de sair, tá? Filho, eu posso ir com os meninos? Ah, mas eu não tenho dinheiro, faça que nem minha irmã bota água congelada na bolsa, refrigerante, salgadinho, bote tudo na bolsa e vá na praia, né? Sente no parque, vem ficar vendo o tempo passar. Isso é lazer, porque às vezes nós nos condicionamos a fazer coisa com dinheiro, porque precisa de muito dinheiro. Pegue seu cartão ali, ó, avulso, bote um créditozinho, faça umas comidinhas, bote na bolsa, ninguém precisa saber, não. Sente lá, pega uma toalhinha, bote, faça um lazer. Eu lembro que os melhores passeios que eu já fiz foi assim. Ia pra praia, ficou sacola com refrigerante, é coisa de mãe, né? Com fruta, um monte de coisa. E bom, isso é lazer, gente. Isso é lazer. Isso, ó, tira a atenção. O objetivo é você tirar a carga, né? Andar um pouquinho na praia, fazer alguma coisa que te deixe alegre. Ah, mas eu falei de coisas que eu gosto. Mas se pra você assistir um filme é bom, ótimo. Se pra você comer uma pipoca, ótimo. Mas faça algo que venha tirar a sua atenção. Porque os fatores emocionais, às vezes é uma besteira, sabe? Que nós somos tão complexos. Às vezes é uma besteira. Às vezes porque você não conseguiu ir pagar uma conta hoje, que a conta vai vencer daqui a uma semana, você fica estressado, angustiado, e você carrega tudo acima dos outros, que não tem nada a ver. Nós somos complexos, nós precisamos ser simples. Então somente simples. Nos sobrecarregamos de muita coisa, não precisa. A má alimentação, como eu já falei, então, evitar comidas com muita gordura, comidas com muito sal, comidas que tenham muito condimentos. Hoje o número de cânceres está muito relacionado à alimentação. O que nós comemos interfere muito na nossa vida, na nossa saúde, porque existem alguns cânceres que são desenvolvidos por um grande número de condimentos. Comidas conservadas, nós comemos demais. Então isso pode levar a desenvolver alguns tipos de câncer, principalmente câncer de reto. Então o tratamento, não coloquei nada de medicação, né, porque não devo colocar e estaria induzindo alguns irmãos a não ir ao médico, a usar as medicações que eu iria colocar aqui. E o interessante é que a obrigação é procurar o médico. Deus, Ele é o médico dos médicos, mas Ele deixou os médicos na terra para que nós, né, venhamos buscá-los. Então o tratamento é manter o peso adequado, certo? Ah, mas eu estou sempre gordinha, não sei o quê. Veja se não é problema na tireoide. A tireoide, aí mas eu não como muito, mas eu estou sempre gordinha. Pode ser a sua tireoide. Então,
Veja para ver se você não está com algum problema na tireoide, porque a pessoa que perde muito peso pode ser uma hipertiroidismo, e aquela pessoa que retém muita gordura, ele pode estar com hipotiroidismo. Mudar hábitos alimentares, como eu já falei, não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltem o sabor do alimento. Quais são os temperos? Um pouco de vinagre, limão. Ah, mas eu não posso comer sal nenhum, a comida fica horrível. Um limãozinho, ele dá um sabor diferenciado na comida. E você também, o que nos choca do alimento essencial é porque nós queremos tirar tudo de uma vez. Precisamos de fazer o desmame aos poucos. Vamos tirando aos poucos e aí você consegue equilibrar o sal. Praticar atividade física regular, aproveitar momentos de lazer, como eu já falei, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, abominar o consumo de álcool, né? Tirar totalmente da sua vida, se você faz uso, evitar alimentos gordurosos. Então, um coração saudável precisa de alimentos saudáveis, aferir a pressão pelo menos, nunca aferir pelo menos uma vez no ano, aferir a pressão. O sal, né? Retirar o sal, praticar atividade física. As gestantes, aferir a pressão e fazer o pré-natal de maneira correta, evitar alimentos, né, que não são saudáveis e fazer lazer com as pessoas que você ama. Pode ser amigos, né, que são alguns amigos que eu tenho, a minha família, minhas princesas, todas minhas princesas também, né? E minhas princesas também aqui. Então, faça lazer. O lazer é você estar bem, é você estar com pessoas que te fazem bem. Ah, mas eu tenho vários problemas na minha casa. Peça perdão. Peça perdão. Eu brinco, às vezes eu brinco com minha mãe, que a natureza minha dela é igualzinha.